Vamos pedir que seja pautado a PEC 333, que muda o foro privilegiado, para que esta perseguição do Supremo Tribunal Federal pare de uma vez por todas. Temos mais de 60 parlamentares respondendo processos no Supremo Tribunal Federal, além dos esdrúxulos conhecidos inquéritos do fim do mundo que nunca terminam, que estão todos eles centralizados na mão de um único ministro do STF, e o nome dele é Alexandre de Moraes. Isso tem que acabar. Isso não é democrático, isso não é constitucional, isso fere o devido processo legal no país. Dito isso, são as duas pautas da Câmara. Para terminar o trabalho na Câmara, nós criamos hoje três comissões de trabalho que vão trabalhar hoje, amanhã, todo recesso se houver necessidade. Decidimos que a pauta do Senado será o impeachment do senhor ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Será a pauta que a oposição vai trabalhar nos próximos dias. Foi por culpa dele que nós estamos sendo tarifados. Todas as decisões dele já estão comprovadas que violaram direitos humanos. Não roubei os cofres públicos. Isso aí. Não desviei recurso público. Tira o celular aí, não matei ninguém. Não trafiquei ninguém. Isso aqui é um símbolo da máxima humilhação do nosso país. Suprema humilhação. Calma, galera. Ao silêncio! Ao silêncio! Estão fazendo com esse presidente da República. Nós vamos enfrentar a todos. O que vale para mim é a lei de Deus. Amém. Essa tornozeleira é a libertação do Brasil! Brasília virou campo de batalha. Deputados do Partido Liberal, projeto de lei, decidiram interromper o recesso parlamentar e ir a público para denunciar aquilo que classificam como uma sequência de abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O estopim, segundo os parlamentares, Bolsonaro vem sendo cerceado de forma inconstitucional, impedido de se manifestar publicamente, silenciado por decisões judiciais que beiram a censura e agora ameaçado de prisão, tudo sob a caneta pesada de Moraes. A reação da base bolsonarista foi imediata e furiosa. A ofensiva não se limita à Câmara. No Senado, a pressão por uma resposta institucional cresceu. Nos bastidores, senadores indicam que a prioridade do momento é barrar o avanço de Moraes, seja por meio de projetos que limitem o poder monocrático dos ministros, seja por processos de responsabilização direta. A ideia de abrir uma CPI ao do STF voltou a ganhar força. Bolsonaro calado incomoda mais do que falando. A tentativa de silenciá-lo só inflamou sua base, que agora exige a desmoralização do judiciário. A guerra está declarada. Parlamentares do projeto de lei dizem que não há mais volta. Olá pessoal, nós estamos aqui recebendo cada deputado que interrompeu o seu recesso parlamentar com a bandeira do Brasil autografada e datada pelo presidente Bolsonaro, como um gesto de gratidão a esses guerreiros parlamentares que interromperam o seu recesso parlamentar para estar aqui lutando por justiça e liberdade. Parabéns, colegas, vocês merecem essa linda homenagem do presidente Bolsonaro. Estamos juntos. Pela liberdade. Vamos! O Bolsonaro tem dado entrevistas em coletiva ou para veículos que não usam, o YouTube para sua transmissão, que é o nosso caso. Eu conversei com 2 ministros do Supremo e com a alta cúpula da Polícia Federal com relação a esse temor do ex-presidente Jair Bolsonaro de ser preso se desse uma entrevista diretamente veiculada no YouTube. E há sim uma dúvida por parte dos ministros com quem eu conversei de que a decisão do Alexandre de Moraes não deixa muito claro, embora não restrinja a possibilidade dele dar entrevista, da utilização de uma rede social diretamente para se veicular essa entrevista. Então, um dos ministros me disse o seguinte, que a decisão do Alexandre de Moraes é para silenciar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, nesse caso, a cautela do Bolsonaro e da sua equipe de advogados estaria ali correta. Olá pessoal, dia 21, agora são quase 10 horas da manhã, acharam que não ia dar quórum para a nossa Comissão da Segurança Pública, o quórum foi alcançado, só para vocês aí, ó. Já temos nesse momento 21 parlamentares que marcaram presença, nós estamos aqui, ó, pessoal guerreiro, cancelamos o recesso para estarmos aqui agora em solidariedade ao Bolsonaro e a gente não vai parar. Eles podem vir com tudo, a gente não vai desistir, o Brasil vai voltar a ser normal, a gente só não pode desistir.
Então, olha só, continuam os movimentos de rua, nós, deputados, estaremos fazendo o possível aqui em Brasília, e a gente só pede uma coisa: continue fazendo essas mobilizações, e dia 3 de agosto, no Brasil inteiro, vamos encher as ruas desse país, vamos mostrar para o mundo que nós não vamos virar uma Venezuela. O povo daqui é um povo guerreiro, a gente não vai desistir. Obrigado a todos que estão fazendo as manifestações nas ruas, vocês estão nos enchendo de energia, de ânimo para continuar batalhando aqui. Não está sendo fácil, mas a gente vai continuar indo. Ao vivo. É Jair Bolsonaro chegando ao Congresso Nacional. Como a gente noticiou, teve uma reunião de emergência do PL para definir uma pauta prioritária para depois do recesso parlamentar. A gente observa que boa parte dos parlamentares do PL estão presentes nesse momento no Congresso Nacional. Jair Bolsonaro vai participar daqui a pouco de uma fala conjunta com Sóstenes Cavalcante, que vocês veem aqui na tela. Aqui no cantinho de óculos é o líder do PL na Câmara dos Deputados. Eles vão anunciar daqui a pouquinho, inicialmente, a pauta prioritária, que deve incluir principalmente o PL da anistia e também a PEC do fim das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, e também se haverá a antecipação do protesto marcado por dia 7 de setembro. Isso é um ato de apoio a Jair Bolsonaro. Agora eles estão fazendo uma oração, Pai Nosso, em defesa, no caso, de Jair Bolsonaro. A gente vê também Bia Kicis ali atrás na imagem, vários parlamentares conservadores do PL. Depois dessa reunião, por volta das 4, 5 horas, haverá uma coletiva. Bolsonaro irá falar com a imprensa sobre o que decidiram dessa reunião de emergência. Importante salientar, né, Tainá Falcão? Havia uma pressão do PL para que o recesso parlamentar fosse interrompido. Suzana Richthofen, Champinha, Marcola, Fernandinho Beiramar e Lula. Qual que é a semelhança entre eles? Todos puderam dar entrevista na cadeia, presos, criminosos. Enquanto isso, nós temos aqui ao lado o presidente Bolsonaro, que deveria estar aqui, mas não está por uma medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Que tipo de liberdade nós estamos construindo para o nosso presente e para o nosso futuro? Quando vocês irão acordar? Eu falo vocês porque nós somos um povo. OAB, jornalistas, pessoas que estão aqui nesse Congresso, presidentes dessa casa. Ninguém vai acordar para, de fato, o que está acontecendo? Não é uma luta aqui em defesa do Bolsonaro e direita somente, não. É uma defesa da liberdade. Durante toda a história da esquerda, eles fizeram uma narrativa de defender marginais sob o título de direitos humanos. Hoje nós temos mães, avós que estão presas, não por desviar bilhões de estatais, não por traficar, não por roubar, mas por entrar aqui nessa casa. Muitas delas não dependeram absolutamente nada e estão pagando um preço desproporcional por conta de uma tirania especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Ninguém está percebendo isso, não? Que uma pessoa aqui dessa casa, chamada Daniel Silveira, avisou tem 4 anos e está preso tem 4 anos, falando que não vai parar aqui e não parou aqui. O que vocês querem mais? Vocês estão basicamente fazendo aquilo que vocês acusaram a vida inteira do Bolsonaro ser, ditador. Vocês estão sendo cúmplices do que está acontecendo agora. Ou você acha que a água não vai bater na tua bunda, amigo? Ou você acha que isso não vai acontecer com a tua família? Porque se fizeram isso com o ex-presidente da República, se já prenderam deputados, o que não vai fazer com você, cidadão comum? Você poderia muito bem estar pegando uma cadeia de 17 anos por ter cometido o grandioso crime de ter furtado uma bola aqui de futebol que o Neymar assinou. Sabe quantos anos esse cara tomou de cadeia? 17 anos. Ele tem uma esposa, a qual eu converso diariamente, tem 2 filhos. Mas sabe por que muitos não ligam para isso? Porque na verdade vocês não ligam para o Brasil. Vocês não ligam para de verdade as causas profundas desse país. E aí a culpa é de quem, Magno Malta? A culpa é do Bolsonaro, que nem está no poder? A culpa é da direita, que não tem maioria aqui nessa casa? Quando a população brasileira vai começar a entender de que a economia é importantíssima? Mas não adianta você ter dinheiro no bolso, você ter uma boa economia pujante, se nós não temos uma democracia, horas. Que democracia é essa que tudo deságua no STF? Ministro Flávio Dino estava decidindo sobre contrato de cemitério. Ministro Alexandre de Moraes foi que mais tomou decisões monocráticas. Ele está em primeiro lugar. Ele tem o dobro de decisões monocráticas do que o segundo lugar. E isso diz respeito ao quê?
A quem votou somente em Bolsonaro? Claro que não. Isso se respeita a quem tem um mínimo de senso, um mínimo de caráter. O que tá bom aí no Brasil, amigo? O que nesse país aqui você pode falar, meus parabéns, Lula, está ótimo. Esse canalha que deveria estar preso simplesmente enganou pessoas de baixa renda, pessoas carentes, prometendo milhares de coisas, agora está entregando o Brasil mais quebrado do que na pandemia. E aí? E se não fosse Bolsonaro durante a pandemia, para poder olhar para o trabalhador? Porque eu não sei vocês, mas eu não tenho memória curta, Sócrates. Quem defendeu os trabalhadores durante esse período foi a direita. Enquanto isso, dizia o Partido dos Trabalhadores, mandava o trabalhador ficar em casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque chegou a hora não de colocar aqui um rótulo. Eles estão aqui defendendo somente o Bolsonaro ou a direita. Não, nós estamos defendendo até você, jornalista de esquerda. Porque eu estou defendendo até a liberdade de você ser um idiota. Não tem problema, ser idiota nesse Brasil não é crime. Se fosse crime, a Dilma teria pegado prisão perpétua. Agora, o que nós estamos defendendo aqui? Que você, cidadão brasileiro, possa ter um país digno, o que nós não estamos tendo agora. E o Bolsonaro é a representatividade disso, é o símbolo disso. Pode falar o que quiser dele, mas ele não desviou bilhões de estatais. Ele não tomou condenação de 400 anos como o Sérgio Cabral. Ele não foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro como o atual presidente Lula. Ele, enquanto presidente, negociou com a Rússia, negociou com os Estados Unidos. Enquanto isso, o bandido do presidente Lula, que falava antes das eleições que resolveria uma guerra, com uma conversa de bar e uma cerveja, agora está querendo botar a culpa de tudo que está acontecendo economicamente no Brasil nas costas de quem nem está mais no comando desse país. A minha preocupação não é com eleições somente. A minha preocupação chama-se gerações. O que nós vamos fazer agora vai ecoar por toda a eternidade. A decisão que você está tomando agora de ficar ao lado certo ou ficar ao lado errado, você vai ser cobrado por isso. Porque no fim das contas, todo mundo aqui tem uma família, todo mundo aqui quer um Brasil seguro, quer um Brasil com saúde, quer um Brasil com educação. Agora eu te pergunto, ano que vem, 18 anos de poder do PT, você vai continuar tomando as mesmas medidas esperando um resultado diferente? Você acha que eu estou aqui simplesmente para poder bater o dedo aqui e ganhar voto? Claro que não. Todo mundo aqui está por algo maior do que ele mesmo. Todo mundo aqui está com um processo nas costas, pode ser preso, não por corrupção, não por rachadinha, não por desviar milhões de reais, mas por falar a verdade. E aí, eu pergunto, qual que vai ser a decisão da população brasileira? Ficar amedrontado de não ir para as ruas ou enfrentar um covarde? Ele não tem legitimidade. Quem tem legitimidade, quem teve voto foi essa casa. Ou seja, nas próximas semanas, eu confesso que a nossa intenção é realmente elevar o nível desse jogo. Não vou falar como, mas é elevar o nível desse jogo, porque é muito fácil. Nós, como jogadores, fazer o gol e quando o jogo acaba, vem o juiz sem um voto e fala que o jogo acabou e, na verdade, o outro time que ganhou. É muito fácil governar dessa forma, diluindo, extinguindo a oposição. Que o Brasil hoje entenda que o que a gente vai fazer agora vai definir os próximos 20, 30 anos do nosso país chamado Brasil. E aqui eu falo por mim, pelas crianças, pelos adolescentes, por muitos que saíram às ruas no Brasil para poder tirar uma também que fazia parte desse consórcio, que está com seu coração verde e amarelo e não desistiu desse Brasil. Porque o Brasil não é deles, esse Brasil é nosso. Valeu, Nico.